Irmãos, depois deste período de oração, vamos abrir a palavra de Deus. Lá em Mateus, nós estamos estudando o Evangelho de Mateus. Vamos abrir em Mateus capítulo 4. Nós já estamos quase chegando no Sermão do Monte, né? Que é um texto bastante conhecido pela maioria dos irmãos. Hoje nós vamos ler os versículos 23 até o versículo 25. E o texto de hoje eu compartilhei com cada um de vocês no WhatsApp. Então vocês, se quiserem, podem acompanhar aí também, abrindo o WhatsApp. Eu vou fazer o seguinte: quem quiser acompanhar por aqui, eu vou compartilhar a tela. Apesar que se eu compartilhar, eu vou ter que ficar fixo e mexendo. Então, se você quiser compartilhar, eu peço que você abra o seu WhatsApp no documento que eu enviei nos nossos grupos, nos grupos da igreja. Vamos lá, Mateus capítulo 4, versículos 23 em diante. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. E da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia, da além do Jordão, numerosas multidões os seguiam. Meus queridos irmãos, na última semana nós vimos que o ministério de Jesus é um ministério de cura. Nós vimos também lá o objetivo dos milagres. Isso nós vimos na última semana. Se você não assistiu esta aula, nós temos ela lá no Facebook gravado. Então, na última semana nós falamos sobre a importância dos milagres. Por que os milagres existem e por que o Senhor Jesus operava milagres. Hoje nós vamos ver, nesta porção da Sagrada Escritura, ainda falando sobre o ministério do Galileu, Jesus, né? Porque ele desenvolveu a maior parte do seu ministério naquela região chamada de Galileia, especialmente em Cafarnaum. E nós já vimos, por exemplo, o início do ministério dele, né? Nós encontramos o início lá no capítulo 4, versículo 12 até o versículo 17. Nós temos o início, depois da tentação. E aí nós temos o chamado dele aos primeiros discípulos, no capítulo 4, versículos 18 a 22. E hoje nós vamos ver a propagação do evangelho, desta mensagem do reino, que é no versículo 23 a 25. Hoje nós vamos aprender acerca da importância dos milagres, da atividade, da pregação de Jesus, já no início do seu ministério. Nós não podemos enxergar as curas totalmente desconectadas dos propósitos divinos. Algumas pessoas hoje, elas focam as curas e desconectam essas curas de qualquer propósito divino, na verdade, né? Elas têm um propósito, mas muitas vezes não é o propósito divino. Vejam então que Jesus, ele começa a percorrer toda a Galileia. Nós vimos isso no versículo 23. E aí nós temos a região de Cafarnaum e outras regiões ali, Caná da Galileia, onde Jesus opera o seu primeiro milagre. E se você notou bem, eu comecei a fazer uma coisa aí no estudo, que é a harmonia dos evangelhos. O que significa isso? A harmonia dos evangelhos é
é uma tentativa de registrar os eventos em ordem cronológica, quando cada evento aconteceu. E aí nós temos, até o nosso próximo estudo, nós temos curas, ensinamentos e curas, a purificação de um leproso, o perdão e a cura de um paralítico, o chamado de Mateus e Levi, a questão do jejum, a cura de um paralítico no tanque de Betesda, as controvérsias sobre o sábado, a retirada de Jesus e a escolha dos 12, dos demais. Vejam só, queridos irmãos, que nós temos uma série de eventos até que o Sermão do Monte aconteça. Nós temos uma série de eventos que são justamente os eventos resumidos pelo apóstolo Pedro no texto que acabamos de ler. Ele está resumindo as atividades de Jesus aqui. Então, por isso ele diz: percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Então lá nós temos, por exemplo, vamos pensar aqui o que aconteceu, por exemplo, ali na Galileia. Nós temos a cura de um servo, de um oficial, que é o oficial, o centurião de Cafarnaum, né? Nós temos o milagre de Caná da Galileia. Temos a cura da sogra de Pedro, também lá na Galileia. Então nós temos uma série de eventos. Nós temos a cura de um paralítico em Caná da Galileia. Nós temos a cura do paralítico próximo ao tanque de Betesda, também na Galileia. E nós temos outras atividades de Jesus que são resumidas no texto que acabamos de ler. Veja, é interessante mostrar que existem dois resumos que aparecem no Evangelho de Mateus. Esse é o primeiro. O segundo, ele aparece lá em Mateus 9:35. Por que, irmãos, o evangelista está fazendo esses resumos? Porque justamente Jesus vai inserir um ensinamento, como um profeta que se assenta para ensinar o seu povo. Mateus está dizendo que Jesus ele tinha total autoridade para ensinar a palavra de Deus. Ele tinha autoridade para ensinar o que Deus havia entregado a ele. Então, nós vemos que o ministério de Jesus ele começa com o poder do Espírito Santo. Vejam só em Lucas capítulo 4, versículo 14 e 15. Então, Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galileia, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança, e ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Olha como o ministério de Jesus ele é iniciado. Ele prega, ele ensina, e ele vai no poder do Espírito Santo. Por que Jesus foi no poder do Espírito Santo? Porque a obra salvadora de Deus e o plano redentor de Deus, ele envolveu todas as pessoas da Trindade, não só o Filho, mas o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E o Filho, na sua humanidade, ele dependia do Pai, ele dependia do Espírito. Embora não tivesse deixado de ser Deus, de ser Senhor, ele também demonstrou uma submissão aos propósitos eternos de Deus. Meus irmãos, esse texto nos ensina que o nosso Salvador, ele vem para fazer o trabalho do seu Pai, que seu Pai havia designado. Se ele diz, o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Jesus, ele trabalhava de modo intenso, a ponto de vermos o nosso Salvador extremamente cansado, dormindo, enquanto um barco é varrido por fortes ondas do mar. E ele dorme, porque ele estava extremamente cansado. Nosso Salvador era também um Deus
homem, o Deus homem, o Deus que se fez homem. Por isso ele sentiu cansaço, por isso ele sentiu o peso do corpo em seu ser. Bom, Jesus ele ensinava, ele pregava e ele curava. Isso que nós vemos aí na parte B do versículo. O ministério de Jesus ele é um ministério voltado para o ensino, para a pregação. E em ambientes como os que nós temos visto hoje, pessoas valorizam muito menos a pregação, muito menos o ensino e valorizam muito mais os milagres. Por exemplo, em uma ocasião, os opositores de Jesus se dirigem a ele e perguntam: qual é o sinal que o Senhor vai fazer para que creiamos em ti? Qual é o sinal? Que sinal o Senhor vai fazer para que creiamos em ti? Então as pessoas, elas não mudaram. Elas continuam sendo as mesmas. Elas estão em busca de sinais. Elas estão em busca de milagres. Mas vejam como o Salvador começa o seu ministério no versículo 23. Ele estava ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino. E sim, curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Ele não só curava, ele também pregava, ele também ensinava. Agora, irmãos, se o nosso Salvador, se o nosso Redentor, se o Deus que se fez homem, valorizou extremamente o ensino e a pregação da palavra, por que em muitos momentos nós deixamos de fazer isso? Porque em muitos momentos damos pouca importância ao estudo, ao ensino da palavra. Nós que somos professores, nós que somos mestres da Escritura, nós que estudamos a Escritura para ensinar a outros, devemos fazer isso com esmero. E é isso que o apóstolo Paulo ensina. Aquele que é separado, que é chamado para ensinar, que faça isso com esmero, com dedicação. Nosso Salvador demonstrou isso. Ele deu especial atenção ao ministério do ensino. E é assim que devemos fazer também. Devemos dar especial atenção ao ministério do ensino em nossa igreja, em nossa comunidade, no trabalho, ensinando o evangelho, pregando a palavra, pregando o evangelho do reino, falando sobre este evangelho maravilhoso que nos salvou e nos libertou. Devemos também dar especial atenção ao ensino. Um autor chamado William Hendrickson, ao comentar este versículo, ele diz da seguinte forma: os milagres de cura que Cristo realizou, eles tinham um significado tríplice. Então observe muito bem isso. É importante você entender por que Jesus operava tantos milagres. É muito importante. Porque se você deixa de entender que Jesus operava, o porquê de Jesus operar tantos milagres, se você não entender o porquê Jesus operava tantos milagres, você vai achar que nós estamos vivendo num tempo de esfriamento, ou talvez de uma falta de do agir divino, como muitas pessoas às vezes dizem, né? Não tem cura na sua igreja, por quê? Deus não está lá, o Espírito Santo não está lá, o que está acontecendo? Por que o paralítico não anda, o cego não enxerga? Por que o morto não ressuscita lá? O que está acontecendo? Né? Bom, nós temos uma resposta. Os milagres, nós já vimos na última semana, eles tiveram um objetivo. Não é diferente com a pessoa de Jesus e nem é diferente com as pessoas dos apóstolos. Então veja, os milagres de Jesus eles tinham um tríplice significado. Primeiro, eles confirmavam a sua mensagem. Vou pedir que o nosso irmão Eduardo abra em João 14:11. Se ele não estiver, a irmã Larissa, por favor. João 14:11. Veja que o milagre, ele confirma a mensagem de Cristo.
Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Olha só, creio que eu estou no Pai e que o Pai está em mim, pelo menos pelas mesmas obras que eu estou fazendo. E aqui nós vemos que esse texto, Jesus aponta justamente confrontando, né, os opositores. Deixa eu ver aqui. Isso, confrontando seus discípulos e exortando-os a que crescem nele, né? Creiam que eu estou no Pai, pelo menos por causa das obras que eu tenho feito. Então veja que estes milagres comprovam ou confirmam a mensagem de Jesus. Eles também revelam que Jesus de fato era o Messias da promessa. Isso aqui é muito importante. Por favor, vou pedir que o nosso irmão presbítero Rafael abra em Isaías 35, versículo 5. Depois Isaías 53, 4 e 5. Vejam só. Isaías 35, 5. Isaías 35. 5. Agora, com esse texto, vocês vão ver por que era tão importante o apóstolo registrar que Jesus dava vista aos cegos. Olha só esse texto. Então se abrirão os olhos dos cegos e se despedirão os ouvidos dos surdos. Olha o 6. Os coxos saltarão como servos e as línguas dos mudos cantará, pois águas arrebatarão no deserto e os ribeiros no ermo. Isso, esse aqui é uma promessa, e era visto como uma promessa de que o Messias, veja o versículo 3, ó, dizei aos desalentos de coração, sede fortes, não temais, eis o vosso Deus, a vingança vem, a retribuição de Deus, ele vem e vos salvará. E vos salvará. E aí, como que o Redentor de vocês salvará vocês? Se abrirão os olhos dos cegos, se desimpedirão os ouvidos do surdo. Por isso Jesus operava tantos milagres e os apóstolos eram claros em registrar isso. Vocês se lembram que os apóstolos, quando Jesus começou a operar aqueles milagres, aí eles perguntaram para ele, Jesus já estava subindo aos céus, é agora que o Senhor vai restaurar o reino a Israel, é agora, Senhor. Daí Jesus falou, calma, não compete a vocês saber os dias ou horas determinados. Calma. Então, eles queriam ver, eles tinham essa expectativa de que o Messias vindo, tudo já seria instalado, o juízo já seria instalado e eles viveriam novamente o progresso, né, de Israel. Agora vejam, Isaías 53, 4 e 5. O presbítero vai ler, por favor. 53, 4 e 5. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabia o que é padecer. E como um de nós, e como de dores, e como um de quem os homens esconderam o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Isso. Tá vendo, irmãos, porque Jesus curava os enfermos? Ele curava os enfermos porque ele era aquele que levaria as nossas enfermidades. E Mateus, em Mateus capítulo 8, versículo 17, ele faz questão de citar esse versículo. No versículo 16 ele diz, chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou os que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Jesus estava mostrando que ele era o Messias prometido lá desde o Antigo Testamento. Eu sou o Salvador.
eu sou aquele que veio para salvar vocês. E como você mostra isso, Jesus? Olha os milagres que eu faço, eu dou vista aos cegos, eu curo os coxos. E mais, eu ressuscito os mortos. Nós vamos ver daqui a pouco que até o ato de ressuscitar os mortos era um ato prometido no Antigo Testamento. Então, esses milagres, eles também tinham um terceiro propósito. O primeiro era confirmar a mensagem, o segundo era revelar que Jesus era o Messias, e o terceiro era comprovar que o reino de Deus já havia chegado, né? A mensagem era pregada, o reino de Deus é chegado. Como nós sabemos disso? O Messias cura, o Messias dá vista aos cegos. Então nós vemos que, por este motivo, irmãos, Jesus, a fama dele correu. E correu rápido. Correu rápido. Você vê que as regiões longínquas, como a Síria, pessoas vinham de lá para ver o Messias prometido. Jesus, então, se tornou uma pessoa famosa, conhecida em pouco tempo. Por quê? Por conta dos milagres que ele fazia, das obras que ele fazia. No versículo 24 e 25, a fama dele correu por toda a Síria, e aí trouxeram os doentes, os acometidos com várias enfermidades. Imaginem a movimentação, gente. Imaginem a movimentação disso. As pessoas vindo com paralíticos de longe. Tem até uma ocasião, quando dois amigos, né, sobem o telhado de uma casa onde Jesus estava, e eles abrem aquele telhado e eles descem o seu amigo coxo, né, lá bem devagarzinho, com cuidado para ele não cair, descem, e Jesus, vendo aquela bondade, aquele companheirismo, amigos de verdade, né, levaram o rapaz para ser curado por Jesus. Jesus olha para ele, perdoa os pecados e o cura. Então as pessoas vinham de longe, elas queriam fazer de tudo para ver o Messias prometido. Então veja, quando Jesus ele se manifesta, as pessoas logo perceberam, ele é o Messias. O que isso significa? Significa que a mensagem do juízo chegou. Vejam, por exemplo, em Oséias 4:3, Oséias 4:3, nós temos a mensagem de juízo. E as pessoas ficavam interessadas nisso. Será que vai ser agora? Será que vai ser depois? Quando o Senhor vai estabelecer o seu juízo? Quando? Então Jesus, ele vem também para julgar, né? Por isso a mensagem dele também tinha esse teor de juízo escatológico, né? Tinha parábolas que ele descrevia o juízo. Por quê? Porque de fato a mensagem do reino também vinha acompanhada dessa promessa de juízo. Oséias 2:3. Deixa eu ver aqui. 4:3. Veja. Por isso a terra está de luto, e todo o que mora nela desfalece com os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar perecem. A palavra do Senhor aqui é uma palavra de corrupção contra o Israel adúltero. Agora observem Isaías 2:10. Essa é a palavra contra Israel adúltero. Isaías 2:10. Veja, aí aqui nós temos a palavra de juiz escatológico, 2:10. Vai, entra nas rochas e esconde-te no pó, ante o terror do Senhor e a glória da sua majestade. Olha só, os olhos altivos dos homens serão abatidos e a sua altivez será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia. E aí nós temos a palavra do Senhor contra o soberbo, contra o altivo, contra aquele que se exalta. Este será abatido.
E veja essa expressão, vai, entra nas rochas e esconde-te, porque o dia do Senhor vem. E essa justamente é uma das palavras usadas pelo profeta João em Apocalipse, quando os ímpios dizem, olha, monte, caiam sobre nós, rochas caiam sobre nós, montes, porque vem o dia terrível do Senhor. Então, quando Jesus começa a pregar, irmãos, tudo isso está junto. Aquela mensagem escatológica de um rei que vem para salvar, mas que também vem para julgar o mundo. É uma mensagem real que mostrava que Jesus era de fato o Messias. Por que Jesus então ressuscitava os mortos? No versículo em Isaías 26, vamos ver, Isaías 26, 19. Isaías 26, 19. Nós temos então o Messias que se manifesta com poder salvador. Olha. E aqui nós temos um cântico de confiança acerca da proteção divina. Quando o Messias se revela, ele também se revela como aquele que quer proteger Israel. Lembra-se daquele texto? Quando Jesus olha Jerusalém e ele chora. Ele diz, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis juntar vocês como a ave, a galinha que ajunta os seus pintinhos, né? Quantas vezes debaixo das minhas asas. Mas eles não quiseram. Não acharam um lugar seguro à mão do Senhor. E olha só, que este Senhor é o Senhor que ressuscita mortos. Isaías 26, 19. Os vossos mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai os que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como orvalho de vida, e a terra dará a luz aos seus mortos. Então vejam que Jesus aqui, ele começa o seu ministério também dando vida aos mortos. Tem muitos outros versículos aqui, nós podemos ver Jesus vindo como aquele que é o Messias prometido, que dá vida aos mortos, que faz o cego enxergar, que faz o mudo falar e cantar, como nós lemos aqui, o presbítero leu. Nós temos um Messias que não é um Messias falso, frajuto, não é um Messias impostor, é um Messias verdadeiro. É o Messias que veio nos salvar de fato e salvar dos nossos pecados. Nós temos um Messias que vem ao nosso encontro e traz alívio à nossa alma. O nosso Messias é um Messias verdadeiro. E agora, irmãos, depois que nós ouvimos isso, que o nosso Messias é um Messias verdadeiro, que o nosso Messias é um Messias prometido no Antigo Testamento, que vem para dar vida, que vem para curar, que vem para pregar e ensinar, agora que nós enxergamos este Messias prometido, nós estamos prontos a nos assentar nos montes e ouvir o seu primeiro sermão, o Sermão do Monte. Agora que nós já entendemos que Jesus é de fato o Messias enviado por Deus, porque ele dá prova disso, ele mostra que ele veio da parte de Deus. Agora que nós enxergamos isso, podemos nos assentar no monte e ouvir o seu sermão, que ele começa a partir do capítulo 5, chamado de o Sermão do Monte. Eu quero convidar você a nos próximos domingos, nos próximos estudos de quarta, se assentar comigo no monte e ouvir este sermão maravilhoso que veio dos lábios do nosso precioso Messias prometido, Jesus Cristo Redentor. Vamos ouvir nos próximos estudos o que este Messias tem a nos ensinar. Certamente é palavra de vida e de vida eterna. Que Deus abençoe, meus queridos irmãos. Muito em breve nós já estaremos juntos e espero que em breve também
estejamos juntos nos estudos bíblicos de quarta e de domingo também, se Deus assim permitir. Próximo domingo nós já nos veremos com a graça de Deus, tomando os devidos cuidados, e também teremos a oportunidade de cultuarmos a Deus e de aprender a santa palavra dele. Que Deus abençoe, meus queridos irmãos. Eu vou pedir que o nosso irmão diácono Cícero faça esta oração, finalizando este momento, mas antes eu queria saber se os irmãos têm alguma pergunta com respeito ao estudo de hoje. Ou colocação também, caso você tenha, ok? Alguma pergunta ou colocação? Eu acho que não. Então vamos orar com o nosso irmão diácono Cícero, essa oração finalizando o nosso momento de estudo bíblico. Soberano Deus, eterno Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Deus, a oportunidade de Deus nos dar nessa noite, de estar ouvindo a tua palavra, Senhor, e aprender mais e mais de ti. Senhor, estamos gratos, ó Deus, a tua palavra fala aos nossos corações nessa noite, pois reconhecemos, Senhor, cada vez mais que carecemos de ti, carecemos da tua misericórdia, somos, ó Deus, dependentes de ti, que sem ti, Senhor, não somos nada. Pois, Senhor, nós te agradecemos por ter enviado teu Filho amado para morrer na cruz pelos nossos pecados. Te louvamos a Deus por essa palavra, te louvamos a Deus por esse momento, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Meus queridos irmãos, não deu tempo de nós lermos todos os versículos do estudo, mas vocês têm aí vários versículos para serem lidos. Se quiserem fazê-lo durante a semana, eu encorajo vocês aqui, façam, para que possam também crescer na graça e no conhecimento e alimentar, acima de tudo, as vossas almas. Deus abençoe a vida de cada um.